Olá, meus guerreiros do nono semestre. Espero que vocês estejam bem. Sou a professora Cíntia Munhoz e vou estar com vocês na disciplina de Língua Portuguesa 2, Redação Jurídica, né? Já era para nós termos conhecido e iniciado o nosso semestre, mas em razão de vocês estarem, na preparação para o exame de ordem, conforme, o representante de sala nos passou, vocês aproveitaram essas 2 semanas para aprofundar, o estudo para passar nessa etapa, que foi no domingo. Espero que vocês tenham tido sucesso, Ainda não conversei, não sei como é que vocês foram. É o seguinte, eu tô gravando essa aula porque nesta semana, na quarta-feira, eu não vou estar presente com vocês. Eu tenho uma palestra agendada e vou precisar estar ausente. E como nós já estamos indo para a terceira semana de aula, é importante que eu traga para vocês os recados da nossa disciplina, para que vocês não fiquem atrasados com o conteúdo, com tudo que a gente vai trabalhar. Então, eu tô fazendo essa gravação para substituir a aula de quarta-feira. E também já adianto que conversei com o professor Alamino, se ele quiser utilizar a aula para também compensar a matéria dele, para vocês não terem atrasos, para vocês não terem prejuízo, toda uma forma de adaptação, ele pode utilizar minhas aulas e isso ele vai combinar com vocês. Então, potencialmente, o professor Eduardo Alamino, utilize as 4 aulas da quarta-feira para falar lá de direito previdenciário, que é a matéria dele, e vocês vão assistir essa minha gravação aqui e a gente vai se ver na próxima semana, que daí a gente vai se ver de forma presencial. Então, eu vou gravar algumas instruções para vocês muito importantes, para vocês ficarem atentos aos prazos e entender o que vai acontecer nessa disciplina, tá? Língua Portuguesa 2, Redação Jurídica. Aqui é um pouco do meu currículo, da minha apresentação, também depois eu passo isso com calma para vocês. Eu sou advogada, trabalho na Munhoz de Souza Advogados Associados, sou, professora universitária desde 2011, estou, desde Exanc, Ato, Embi, Morumbi, já estou na casa completando 10 anos aqui de profissão. Provavelmente vocês já foram meus alunos no primeiro semestre, talvez, ou no segundo, enfim, depois vou ter que conhecê-los pessoalmente para entender quem são vocês. A gente vai ter esse momento oportuno na próxima semana e também aprofundo um pouco mais aqui dessa minha apresentação, porque eu quero passar os recados importantes para vocês da disciplina, tá? Então, eu também vou conhecer quem são vocês, o nono semestre de Direito, que já está aí na questão de exame de ordem, que já está indo, para a vida profissional. Eu adoro pegar alunos que estão no finalzinho do semestre da faculdade, que já serão os nossos colegas. Isso é muito bacana, certo? Gente, aqui nesse primeiro momento é para falar do objetivo da disciplina, de como funciona. Eu nem vou explicar tudo isso, depois a gente conversa mais profundamente na nossa aula presencial. Mas essa disciplina não faz mais sentido estar no nono semestre, porque é para aprender a questão do português jurídico, da lógica jurídica, da redação jurídica, e vocês já estão fazendo isso há muito tempo. Então, o que a gente faz? A gente tira isso, tá? A gente cancela, essa parte aí, porque isso vocês já sabem fazer, e a gente aproveita essa disciplina para fazer algo muito mais importante e profundo para vocês aprenderem e terem um conhecimento a mais. Então, a gente não vai seguir esse objetivo da disciplina, porque não faz nenhum sentido isso no nono semestre. A gente vai falar de pesquisa científica, tá? Então, na nossa disciplina, a gente vai elaborar um artigo científico. Muito bem. Esse artigo científico, ele vai ser publicado na revista da faculdade, na revista Olhar, tá? E eu vou explicar para vocês como a gente vai produzir esse artigo, as datas da entrega desses artigos, e também os orientadores que vocês podem buscar para fazer esse artigo. Isso é muito importante para o currículo de vocês, principalmente para quem vai querer seguir na vida acadêmica, na vida de pesquisa científica, isso é fundamental. Mas mesmo como profissionais do direito, os nossos clientes no mercado, eles preferem profissionais que tenham publicações, porque isso faz com que vocês sejam autoridades no assunto. E vocês já estão em segunda fase de OB e também em TCC, e a gente vai aproveitar tudo isso. É o assunto que vocês quiserem escolher, dentro da área de atuação que vocês estão querendo seguir. Eu quero fazer um artigo de direito penal. Pode, civil pode, trabalhista, vou amar mais ainda, Mas você pode escolher a sua área de atuação. E aí você vai ser um profissional que vai sair da graduação com o exame de ordem aprovado e um artigo científico publicado. Isso é excelente para o currículo de vocês, tá? Então, a gente vai fazer isso dentro dessa disciplina, ok? Muito bem, gente. E daí eu vou explicar um pouquinho, a diferença de fé, ciência, como isso funciona, dentro do artigo científico e também as partes dos artigos científicos. A gente precisa de um problema, uma dúvida ou indagação sobre o tema, tem que ter um problema para a gente fazer uma pesquisa científica.
A gente tem que justificar a relevância desse problema para a nossa área de atuação, né? Ah, então eu vou falar, por exemplo, direito do trabalho. A licença maternidade para mãe afetiva, né? Numa relação que eu tenho duas mulheres casadas ou companheiras e que uma está grávida, ela vai ter licença maternidade, a outra não. Isso é um problema e eu tenho uma justificativa, né? Então, dentro da área de atuação de vocês, até mesmo já aproveitando a pesquisa de TCC, vocês devem buscar um problema, uma justificativa e uma hipótese para a gente iniciar a nossa pesquisa científica do nosso artigo, tá? Hipótese é aquilo que se imagina inicialmente que vai ser uma resposta ao nosso problema e que a gente pretende demonstrar, mas pode ser que a nossa pesquisa nos leve para outros caminhos. Por isso que a gente fala do binômio se e então, né? Então, se é uma coisa dessa situação, logo então é assim que vai ser resolvido. Por que eu estou apontando isso? Porque a primeira entrega de vocês, que vai equivaler à nossa P1, vocês precisam me entregar o problema, a justificativa, a hipótese e as referências bibliográficas, o que vocês vão usar de base para fazer a sua pesquisa científica. Muito provavelmente vocês já estão fazendo isso no TCC e a gente pode aproveitar esse trabalho, tá? Então, na próxima aula da semana que vem, a gente vai conversar, vou conversar individualmente com cada um de vocês, ver o que vocês já estão produzindo, o que vocês têm, para a gente fazer essa orientação, tá? Eu vou ser orientadora dessa disciplina, vou ser orientadora desses artigos científicos, mas vocês também podem ter orientadores específicos, ok? Ah, eu vou falar direito penal. Tem a Juliana, tem o Cássio, tem o Eduardo. Ah, Eduardo Munhoz. Vou falar do previdenciário, Eduardo Alamino. Ah, eu vou falar de tributário. A gente tem o Thiago, né? E agora também tem o Rafael, que entrou agora para endossar o nosso corpo aí dos tributaristas, certo? Vou falar de direito do trabalho. Tem eu, tem a Janete. Civil, tem a Alina, Pavim. Então, né, vocês vão vendo aí suas áreas de atuação, né, do que vocês querem desenvolver dentro desse artigo científico e podem buscar os co-orientadores aí da parte técnica, ok? Porque eu vou fazer essa orientação da parte de pesquisa científica, certo? Muito bem, a gente também tem o método que a gente vai utilizar, o resultado e a apresentação da pesquisa, que dela vai vir, né, como forma de tese, dissertação, TCC e, no nosso caso específico, artigo científico. Mas eu vou trabalhar isso mais detalhado com vocês na nossa aula presencial, tá? Resumidamente, o nosso artigo ele tem que ter título, o resumo, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá? E aí, como é que a gente vai fazer esse artigo? Vocês vão fazer uma estrutura, né? Vão organizar o tema, né? Que tema vocês vão falar? Vou falar de trabalho, direito penal, direito civil. Vou escolher um tema relevante dentro da sala de pesquisa e definir o problema, a questão que vocês querem atacar. Tem que ser bem específico, tem que ter um problema e uma justificativa, tá? Lembre-se disso. E buscar a base da bibliografia que vocês vão usar. Quais os livros que vão embasar o seu trabalho, outros artigos podem embasar o seu trabalho, jurisprudência, né? Posicionamento dos tribunais, tudo isso pode embasar o trabalho de vocês. Então, essa é a parte da bibliografia, da pesquisa, né? Da bibliografia, como é que fala? Das suas referências teóricas para o seu trabalho, tá? Então, voltando aqui, eu vou fazer a devolutiva para vocês dia 8/10. É importante a gente marcar essas datas, porque você entender o que você tem que entregar, quando você vai receber a sua devolutiva e quais são os próximos passos, tá? Porque você vai me entregar o artigo final dia 19/11, ok? 19 de novembro. É antes da P2, mas a gente precisa ter tempo para poder trabalhar esse artigo para ir para publicação, tá? Então, por isso, você vai me entregar o artigo finalizado para correção final, dia 19/11, e ele vale nota da P2, 40%. Professor, eu posso entregar tudo na data da P1, porque eu já tenho um artigo que eu já estou trabalhando? Pode sim, sem problema nenhum, tá? Você pode entregar tudo, a partir do momento que você fez tudo, você pode entregar. Se você quiser aproveitar esse mês e entregar tudo, já tá livre da disciplina, eu já vou passar as notas e tudo mais. Então, conforme vocês querendo fazer mais rápido, vocês podem, ok? Mas o que vocês não podem é fazer lento, porque se passar das datas, vai ter perda de nota. Eu já vou explicar isso também para vocês, tá? Então, artigo finalizado para correção final, 19/11. E eu faço a devolutiva dia 26/11. E aí eu faço todas as indicações que vocês precisam alterar para publicação, porque daí tem que ver os aspectos da revista. Eu vou passar isso para vocês também, a quantidade de linhas, né, que precisa de linhas de página, de caracteres, como é que vai funcionar tudo isso, a estrutura, né, da entrega do artigo.
E a versão final para publicação, que vale 20% da nota, vocês têm que entregar até 10/12, que é a data final de entrega do sistema. Por que eu coloquei dessa maneira? Porque outras turmas teve aluno que não quis fazer a versão final de publicação, né? E acabou que não publicou o artigo. Se você não quiser, não tem problema. Se você observar a P1 e a P2, você já consegue 80%, então já dá 8. Você precisa de 7 para passar. Aconselho você fazer isso? Não, porque como eu expliquei no início, é muito bacana você ter um artigo publicado. Vai ser muito bom para sua carreira e a faculdade está disponibilizando isso para vocês, tá? Mas quem quiser a nota 10, que eu espero que vocês queiram, né, que sejam dedicados, e aí faz a entrega da versão final para publicação, né, valendo 20% aí como se fossem as PPs, tá? Equivale aos pesos das PPs. Então, P1, né, dia 24/9, tema, título, problema, justificativa, hipóteses e referências bibliográficas. Para 19/11, a versão final para correção e a versão final para publicação 10/12, tá? Então, essas são as datas que vocês precisam ficar atentos, né? E começar a produzir, por isso da gravação dessa aula para vocês. Então, os pesos e notas, e olha só, a questão do atraso, como eu expliquei, cada atraso entre as entregas já perde 10% da nota, e isso acaba totalizando aí, né, um percentual de 30%. Então, se você entregar as 3 atrasadas, ainda assim você consegue aprovação, que vai dar 70%. Não aconselho, no semestre, a última coisa que vocês precisam é de uma reprovação, né, gente? Eu tô aqui para super contribuir com vocês, tô disposta a ajudá-los no que vocês precisam, mas a gente precisa seguir os prazos e as regras aí, tá? Então, fiquem atentos a isso, para que a gente não tenha nenhum problema. Eu já vi que é uma turma pequena, uma turma tranquila, então dá para a gente trabalhar isso de uma forma bem legal, passar um semestre bem tranquilo, com todo mundo aprovado, com artigos excelentes para publicação e para deixar o currículo de vocês ainda melhores, tá? Vamos conversar mais, como eu disse, né, na questão da próxima aula. Aqui eu falo do contrato didático pedagógico, pontualidade, essas coisas a gente vai conversando depois, tá? Na nossa próxima aula, certo? Era só um recado rápido para vocês entenderem o que a gente vai fazer, os prazos que a gente tem que cumprir, tá? E também, né, ter essa conversa inicial, uma vez que a gente ainda não tinha tido essa possibilidade. Então, lembrando que nesta quarta não estarei com vocês, a professora Lamino pode eventualmente usar minha aula, vai ser combinado isso diretamente com vocês. E estarei na próxima semana para a gente explicar um pouquinho melhor. Vocês já podem trazer material para a gente conversando para essa orientação individual, né, de cada um de vocês. Contem comigo, vamos juntos para vocês terem sucesso nessa reta final aí da faculdade. Um abraço, até daqui a pouco que a gente vai se conhecer presencialmente. Até!